existe algum crime que você não faça, que você não defenda, que foge aos teus princípios, assim, que você diz, não, esse aqui eu não faço? Professor, não há, assim, eu nunca limitei a minha atuação a qualquer tipo de crime. O que eu limito a minha atuação é entre a ética e a confiança com a pessoa que eu vou defender. Certo. Se o limite ético for rompido, ou se a confiança for de alguma forma rachada, aí a minha atuação ela deixa de ser necessária e eu me afasto do caso. Ou seja, eu não tenho limitação de crime. Eu já atuei em crime de homicídio, em crime de estupro, em crime de assalto, em crime de concussão, enfim. Os mais diversos tipos de crimes ali previstos no Código Penal. Isso nunca foi uma... O meu pai, quando eu estava começando a minha vida jurídica, né? E eu sou da época em que o advogado ele fazia de tudo, a advocacia em geral. Sim. Hoje, a setorização da advocacia é uma coisa recente, né? Sim. Mas na época que eu comecei, era de tudo, né? Era de, como dizia meu pai, de um tudo, né? E o meu pai me disse uma coisa, meu pai me diz uma coisa até hoje, graças a Deus está vivo, e diz assim para mim: no direito penal, a primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa é se ela fez. Estou me acusando de ter feito tal coisa. Fizeste? Porque é dali que vai... Sim. Que tu vai construir todo o teu trabalho, né? Porque o cara diz assim, não fiz. Você vai trabalhar em cima de quê? Negativa de autoria. Sim. Aí no meio do processo tem prova de que ele fez. Acabou o teu trabalho, não é Sim, verdade? exatamente. Não tem por onde correr. E eu trabalho dessa forma, professor. Porque às vezes até a resposta que é dada pelo réu nos possibilita trabalhar uma tese defensiva. Sim, sim. Da negativa de autoria. Por exemplo, foi você que matou? Não foi. Não foi... Tá. Então onde tu estavas quando isso aconteceu? Eu estava em determinado lugar com determinada pessoa. E aí nós vamos atrás de provas que comprovem realmente que naquele dia, naquela hora em que o fato ocorreu, ele estava no local diverso. É o famoso álibi, né? O álibi. É o álibi. Então, por vezes, essa conversa franca entre advogado e cliente possibilita que o advogado exerça o direito de defesa de uma forma bem linear, a dar uma lógica para a versão defensiva e a afastar a acusação. Veja, há o princípio de que quem deve provar a acusação é o Ministério Público e de que, na dúvida, o réu deve ser absolvido. Mas, na prática, nem sempre nós vemos isso, Paulo. Então, para mim, se eu tiver a condição de comprovar o álibi defensivo, lógico que, por vezes, a gente não tem como comprovar. Por exemplo, um crime ocorrido na madrugada. O que tu está fazendo na madrugada? Dormindo. Às vezes o cara mora sozinho, mora com a mãe. Ou seja, tu não tem o meio de prova a se comprovar realmente aquele álibi que ele confirmou. Então, às vezes, a gente não tem condição de fazer isso. A não ser que o cara mora em um edifício e tu consiga pegar o sistema de gravação para mostrar... Porteiro, né? Porteiro, enfim. Mas o cara mora sozinho numa casa, não tem sistema de vídeo, não tem nada. Como é que tu vai comprovar que ele estava lá dormindo durante a madrugada? É que pese isso ser uma situação lógica. Né? A não ser que o cara esteja numa festa, numa viagem, enfim, situações excepcionais. Mas o fato é que, para o júri, a defesa, sempre que possível, precisa apresentar algo plausível. Precisa apresentar provas da inocência dele. Ou seja, eu não vou me limitar a dizer, olha, não tem prova que ele é culpado. O júri ele quer algo ponderável. Palpável. Né? Quer tocar a prova. Essa é a verdade, isso que eu vejo. Então, sempre que eu tenho condições, além de trabalhar a fragilidade das provas, a insuficiência das provas, eu demonstro de que, no outro sentido, em sentido contrário, há prova de que ele é inocente. Há elementos a se comprovar de que ele não praticou aquele crime.